Olá, pessoal. Meu bom dia. Meus prezados companheiros de estudo bíblicos, meus irmãos da fé, amigos, sejam todos bem-vindos a mais este vídeo. Vamos falar hoje a respeito dos 4 aspectos do crescimento cristão. Por quê? Por que isso? Porque, amados, nosso nascimento físico, na carne, nascimento normal, é uma coisa. E o nascimento espiritual é outro, né? Então, não é porque a pessoa já tem vários anos aí, já tem uma estatura de 1,90 m que está tudo bem, né? Nós temos de procurar entender que, assim como quando o nosso nascimento natural, nós nascemos criança, não nascemos adulto, e exige uma série de coisas até nós se tornar adulto. A mesma coisa o nascimento espiritual. Nascemos, ninguém nasce espiritualmente já adulto. Tem de ir praticando. Quando nascemos, voltamos a ser crianças em Cristo. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. E eu te convido a você me acompanhar aí nas escrituras. São poucos textos ali para nós entender isso. Vamos lá? Bom, como nós temos isso para ver, o título, né, do nosso estudo, os 4 aspectos do crescimento cristão. No livro de Lucas, vamos ler esse texto aqui, olha, é o texto que nos ensina tudo que nós precisamos a respeito disso aqui. Lucas capítulo 2, versículo 52. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça, para com Deus e os homens. Veja que aqui fala de 3 esferas. 3 esferas do conhecimento: a esfera da sabedoria, a esfera da estatura e a esfera da graça. O crescimento nessas 3 esferas. Só que aqui, esse último, aqui, a graça, se divide em mais dois aspectos, que é a graça para com Deus e a graça para com os homens. Então você nota, ele passa a ser 4 aspectos na realidade de conhecimento, de crescimento, depois que a gente se converteu, a gente nasceu de novo, que se tornou filho de Deus, certo? Eu quero deixar mais um texto aqui, apenas esses 2 textos, esse que nós vimos, mais este aqui, que são poucos versículos aí. Vamos ler rapidamente. Olha. É no mesmo livro de Lucas, no mesmo capítulo 2, só que agora no versículo 41 ao 47. Vamos lá. Ora, anualmente iam seus pais, os pais de Jesus, os pais adotivos dele, né? Porque ele é filho de Deus, iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus, né, atingiu os 12 anos, olha, prestar atenção aqui, a idade de Jesus. Quando Jesus atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém sem que seus pais soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram um caminho de um dia. E então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não o encontrando, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores. Presta atenção aqui, meus queridos. Ouvindo-os e interrogando. Veja bem, no meio dos doutores da lei, no caso aqui, ouvindo deles e interrogando eles. E todos os que ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Vamos pensar um pouquinho nesse texto aqui. Nós vimos aqui vários versículos aqui
que é para, assim, para a gente entender os contextos todos aqui, não ficar como se fossem textos isolados. Então, o que que acontecia aqui? Anualmente tinha a festa da Páscoa, né? Até hoje existe, um ritual lá judaico, né? Ordenado por Deus, claro, tudo, de todo ano, né? A festa da Páscoa. E nessa festa, o que que aconteceu? Maria, José e Jesus foram nessa festa e Jesus tinha 12 anos. Veja que ele não era nem um adolescente, era praticamente uma criança, ele considerado pela idade de uma criança. Mas o que que aconteceu? Eles foram nessa festa, lá tudo bem. Quando voltaram para Nazaré, né, que moravam, voltaram aquela multidão, eles Maria e José pensaram que Jesus estava com os parentes deles ali, com os amigos, e foram caminhar um dia, de repente notaram que ele não estava ali, ficaram preocupados, voltaram para trás, foram em Jerusalém, procure. Passaram 3 dias, aonde que encontraram Jesus? Com 12 anos, no templo, entre os doutores. Ali, era como que uma escola bíblica, né? Ouvindo a explanação dos doutores da lei e interrogando, fazendo pergunta para eles. Jesus não se contentava apenas de ouvir eles, é o doutor da lei lá, então tudo bem. Eu não entendi isso, eu entendia que ele ficava. Não, ele questionava o doutor da lei. Isso e aquilo, como é que é? Por que tal coisa assim, por que não é? E nessas perguntas dele, os doutores da lei às vezes ficavam embaraçados, não tinham nem resposta para responder. Então, os que eu vi, que presenciavam, eles ficavam admirados da inteligência de Jesus. O que nós podemos ver aqui, amados? Que com 12 anos, Jesus tinha essa inteligência de questionar os doutores da lei. Como assim, amados? Por quê? Veja bem, Maria e José eram judeus. E pelo que a gente pode notar, eles eram judeus praticantes, eram tementes a Deus. Com certeza, essa inteligência que Jesus tinha, claro, Jesus era Deus. O livro de João mostra claramente isso. 100% Deus, 100% homem. O Deus encarnado aqui na Terra. Ele, a inteligência acima de qualquer inteligência. Mas por que como homem, por que ele ia perguntar para os doutores da lei? Por que ele ia aprender com eles? Ele não tinha essa necessidade. Mas o que a gente nota que como um ser humano ali, que também ele era um ser humano, ele aprendeu com Maria e José. Ele se criou num lar judaico, então ele estava ciente da lei, ele conhecia a lei nos detalhes, e ele mostrou respeito pelos doutores da lei, e ao mesmo tempo mostrou justiça. Que aquilo que ele sabia, aquilo que eu tinha dúvida, ele perguntava, fazia pergunta, e muitas das perguntas, a gente sabe que os doutores da lei, eles eram errados, eles torciam a lei. Então Jesus punha eles contra a parede, desde 12 anos. O que significa isso? Esse aqui nós vemos este quadro aqui que eu fiz, não ligue de estar mal feito, porque eu não sou designer, não sou desenhista. Mas veja bem, nós vemos aqui, então, nesses aspectos, o aspecto aqui, a esfera de sabedoria, nós vemos o aspecto intelectual, que Jesus, ele crescia em sabedoria, ele crescia no aspecto intelectual que é o conhecimento, livros, a sabedoria desse mundo. Os intelectuais são aqueles autores de livros, aquelas coisas assim, são pessoas inteligentes, são pessoas sábias, pessoas que estudaram muito, tal.
Aqui não se trata de sabedoria desse mundo, aqui se trata de sabedoria, sabedoria do alto, da sabedoria no aspecto tanto espiritual quanto social. Quer dizer, nós temos que buscar essa sabedoria aqui do alto. Aonde que nós buscamos? Na Bíblia. É ali que está a sabedoria do alto para nós. E essa sabedoria nos ensina a nós crescer em graça. A sabedoria nos ensina a crescer em graça. Esse crescimento em graça, diante de Deus, o Jesus estava no templo. Naquela época, não agora. Veja bem, agora, hoje, o templo de Deus é nosso corpo. Nós somos o templo do Espírito, onde é a morada do Espírito Santo, somos o templo de Deus. Não é mais um templo de pedra, isso não tem mais, Deus não quer mais isso. Porque se Deus quisesse a nossa adoração em templo de pedra, não tinha destruído o templo em Jerusalém. Então Deus se cansou de templo, destruiu. Mas naquela época, onde a lei ainda rigorava, onde o templo ainda Deus achou que ainda não estava no tempo de destruir, ainda estava em pé lá. Então era lá que era o lugar de adoração. E era lá que Jesus estava. Isso mostra que esse crescimento em sabedoria de Jesus, essa sabedoria veio através dos ensinos de Maria, de José, enfim, do que Jesus foi buscando, foi prestando atenção, entendendo, ele aprendeu bastante ali, aí ele foi com aqueles que eram os doutores da lei procurar aprender mais como ser humano. Como Deus, ele sabia tudo melhor do que qualquer um, mas como ser humano, procurar aprender ali com os doutores da lei e questionar o que eles faziam de errado, o que eles ensinavam de errado, ele questionava. Você entende? Então, Jesus em tudo mostrou ser justo, mostrou crescimento em estatura de uma criancinha lá numa manjedoura, lá nós vemos um Jesus sendo batizado no Rio Jordão, nós vemos Jesus plenamente adulto, em todos os aspectos. Então, o crescimento em estatura é o crescimento físico, o crescimento em sabedoria é esse, o crescimento em procurar, querer saber, querer entender. Buscar sabedoria, buscar conhecimento. No caso do cristão, é o crescimento espiritual, é buscar o crescimento do alto através da Bíblia Sagrada, para nós fazer como Jesus. Nós se colocar entre os sábios das Escrituras e juntos a gente poder buscar e aplicar o que é certo, o que é a vontade de Deus. E o crescimento social, que vem a ser aqui o crescimento em graça, né? A sabedoria nos transporta para o crescimento, para nós crescer em graça, através dos estudos bíblicos, através da oração, através da nossa comunhão com Deus, nós somos levados a crescer em graça. Graça a Deus nos dá no nascimento. Somos bebês, criancinhas recém-nascidos na graça. Aí cabe a nós, né? Cabe àqueles que nos ensinam, nos ajudar no crescimento em graça. Então, esses que nós ensinamos precisam ser pessoas que estão versadas, pessoas fiéis a Deus, para poder nos conduzir num crescimento espiritual adequado. E por isso que nós temos de estudar a Bíblia. Porque senão nós vamos ficar crianças na parte espiritual. E aqui Jesus mostrou ali que é preciso crescer espiritualmente diante de Deus, porque senão a pessoa permanece, a criança, fazendo as besteiras que a criança faz. E por último, o crescimento social, que é o crescimento diante dos homens. Ou seja, o crescimento social é o nosso testemunho diante da sociedade. Nós representamos Deus aqui, nós somos como um espelho que reflete a imagem do Senhor Jesus para esse mundo, no meio dos incrédulos. Qual é a nossa atitude diante de um
salvo. Qual é a nossa, é, vamos dizer assim, o nosso diálogo com um salvo? Como é que Jesus tratava aquelas pessoas que eram religiosos? Era na dureza, porque a justiça tinha de prevalecer, a justiça de Deus. Então Jesus nunca deixou de praticar a justiça, mesmo que fosse às vezes dolorido. Mas com os pecadores Jesus era brando, era manso. Aquela mulher pegada no pleno ato do adultério, jogaram ela nos pés do Senhor Jesus para ele condenar, e ele não condenou. Porque ela era uma pecadora, ela não estava inteirada das coisas de Deus. Então, a nossa atitude para com a sociedade, de um modo geral, nós temos a sabedoria vindo do alto para nós saber diferenciar o nosso trato como irmão na fé e o nosso trato com o incrédulo. Procurar trazer o incrédulo e não afastar ele cada vez mais. Entende? Então, esse é o que esse texto nos ensina, amados, e que Jesus, ele sendo Deus, ele não tinha necessidade de ser batizado em água, não tinha necessidade de nada dessas coisas, de estar entre os doutores ali, porque ele era o doutor dos doutores, era e continua a ser. Mas ele fez tudo isso para deixar o exemplo, para ninguém poder ter o que dizer que Jesus falou para isso, mas ele não fez. Não. Jesus era um líder verdadeiro. Ele ia na frente, ele fazia as coisas e dizia, olha, assim que tem de ser. Ele lavou os pés dos discípulos para mostrar que os discípulos deviam ser humildes como ele foi. Ele sendo Senhor, como ele mesmo falou, ele lavou o pé dos discípulos. Sendo Senhor, ele desceu ao patamar de escravo. E assim que Jesus quer que nós sejamos. Então, amados, nós como cristãos, nós temos de seguir esse exemplo maravilhoso, porque aqui está a chave de tudo, o nosso testemunho neste mundo. Como que as pessoas veem Cristo? Como é que as pessoas têm uma ideia de Cristo? É através de nós, é através do nosso testemunho, é através do que nós falamos, do que nós fazemos. Enfim, é dessa maneira. Mas aqui a gente termina porque a intenção era apenas trazer o nosso conhecimento, aquilo que está nas Escrituras, né? Nós entender que o nosso crescimento como filhos de Deus deve ser dessa maneira. Nós somos filhos de Deus, somos criancinhas do Senhor, que precisamos ter esse crescimento, né? O Espírito Santo vem nos cuidando, nós conduzindo, nós levando através das Escrituras para nós se alimentar da palavra de Deus e ter esse crescimento vindo do alto, para então nós continuar crescendo em graça diante de Deus, isto é, fazendo o que Deus tem para nós fazer, para nós executar. Nós executar o que Deus quer que nós executemos. Nós oferecer a Deus o que Deus gosta, o que Deus quer receber de nós, o que Deus espera de nós. Infelizmente, tem muitas pessoas que estão levando sacrifício, levando ofertas a Deus que Deus não quer. Que se nós olhando a Escritura, é como se Deus dissesse assim, tira isso daqui, que não me interessa. E as pessoas lá, Senhor, está aqui o meu sacrifício, eu não sei o quê. Entende? Falta de crescimento. Tem pessoas que não cresceram em graça, não cresceram no conhecimento de espiritual, e por isso agem dessa maneira. E por outro lado, nós temos esse crescimento em graça diante de Deus, é buscar nas Escrituras o que é que o Senhor quer de mim, o que é que o Senhor deseja de mim, o que é que o Senhor tem prazer em mim, e também o que é que desagrada o Senhor, o que é que me afasta do Senhor. Esse é o crescimento, nós procurar saber, buscar através da oração, através do estudo bíblico, conhecer essa parte, ter essa sabedoria diante de Deus, em graça diante de Deus. E por outro lado, é saber aquilo que não agrada a Deus,
principalmente para não dar mau testemunho para a sociedade. Como no meu caso, que eu vi num vídeo, uma pastora, que já é errado, pastora não tem na Bíblia. Jesus colocou pastores, homens, não pastoras. Então tem pastores, mas não é Jesus que colocou. Já é um erro isso. E veja bem, uma pastora lá, ela no púlpito lá, não sei se ela estava pregando, ensinando ou o quê, de repente a polícia entra ali na igreja, prende aquela pastora lá em pleno púlpito, diante de todo mundo ali, dos fiéis, prende e pega o celular dela, que era prova do roubo. Ela tinha furtado aquele celular numa loja. E a polícia acabou prendendo ela ali, levando a prova do crime. Como que fica o nome do Senhor para a sociedade de um modo geral? Uma pessoa que se diz cristão, que se diz representante de Deus, numa situação dessa, né? Sendo provado que furtou. Então, amados, nós temos de ter esse devido cuidado e principalmente se cuidar com aquelas coisas que parece que não tem problema, parece que tem importância, parece que são boas, parece, mas a gente vai ter a certeza se é conveniente ou não só depois que a gente recebe a sabedoria do alto, através do Espírito Santo e do conhecimento da palavra. Beleza? Então, tá certo, amados? Podemos pensar então em pegar esse texto que nós vimos hoje, do modo como o Senhor Jesus cresceu, é esse o exemplo que eu deixo para o nosso crescimento espiritual. Vamos ter esse texto de cor em nossa mente para a gente, em todos os momentos, nós saber como nós vamos se portar, principalmente diante da sociedade aí, amado, que infelizmente o nome do Senhor está jogado na lama com os maus testemunhos. Vamos nós procurar fazer a nossa parte para que o nome do Senhor seja exaltado, o nome do Senhor seja glorificado. Ok? Terminamos esse vídeo por aqui. Minha gratidão a Deus, minha gratidão a cada um de vocês. Minha oração que o Senhor abençoe e guarde você e tua família. Ore por mim e pela minha família também. E se for agrado do Senhor, se vemos no próximo vídeo. Portanto, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir.